Não confie cegamente em líderes religiosos. Fala pessoal, mais um vídeo começando aqui no canal, desse canal que a gente conversa como se fosse um grande irmão mais velho conversando com vocês. E hoje eu trouxe um tema que muitas pessoas vêm desabafar comigo, de que fui magoado pelo pai de santo, a minha antiga mãe de santo fez XYZ comigo, mas eu me magoei muito na antiga casa que eu tava. O que eu vou conversar com vocês é uma coisa que eu já vivenciei muito, eu já vi muita gente ao meu redor passar por isso. E muito do que acontece vem por uma confiança cega, vem por um confiar cegamente mesmo, sem questionar, que é, nós temos que confiar desconfiando. Será que a expressão é essa? Não sei. Mas confiar até a segunda parte, ou confiar sempre analisando, sempre vendo, sempre observando os nossos líderes religiosos. Seja ele um pai de santo, uma mãe de santo, um pastor, um dirigente, um zelador, não sei. Nós temos que sempre confiar até aonde a gente enxerga o bom senso. Nós temos que confiar sim nos nossos líderes espirituais, eles que estão ali para nos orientar, para nos aconselhar, para nos ajudar a passar por esse processo, mas nós não podemos confiar de forma cega. Nós, enquanto médiuns, nós, enquanto seres pensantes, a gente sempre tem que observar tudo. Porque, gente, o pai de santo também erra. A mãe de santo também erra. O pai de santo, o líder religioso, o pastor, o padre, ele ainda é humano. Assim como eu, assim como você. Então ele sim é testado em relação à vaidade, ele é testado em relação à raiva, tristeza, rancor. E não é todo mundo que consegue sempre separar. Então, quando você confia cegamente, quase que endeusando essa pessoa, você está correndo um grande perigo. E é por isso que muitas pessoas se magoam. Porque confiam cegamente, sem questionar. Como se o pai de santo nunca fosse capaz de errar. E isso até mesmo não é certo com o pai de santo. Porque você coloca ele numa posição de que sempre tem que acertar. Sempre tem que acertar. E o pai de santo também vai errar. E eu vejo muitas pessoas que são literalmente doutrinadas pelo pai de santo. Se vai namorar ou não a pessoa, se vai sair ou não. Tem gente que questiona se pode ou não fazer uma obra em casa. Não existe isso. O seu líder religioso, ele tá ali para te ajudar, a te orientar dentro da sua religião. O líder religioso ele não pode se meter na sua vida pessoal. O líder religioso ele não pode se meter no seu tempo. Ele não é seu dono. Mas tem pessoas que realmente se colocam numa posição de que tem um dono, precisa do aval, do ok, a todo momento do líder religioso ou da pessoa que está ali cuidando dele. E isso não é saudável. A gente entender que ali existe uma pessoa que também tem os mesmos sentimentos e os mesmos defeitos que a gente é saudável para uma relação sadia dentro da religião. Quando nós temos um dirigente espiritual, vale muito a pena nós sermos muito criteriosos, muito rigorosos. Da mesma forma que ele nos observa, que ele vai nos avaliar, vai orientar, faz isso, faz aquilo, nós também temos que avaliar, porque é a sua coroa mediúnica, é a sua cabeça, é a sua espiritualidade. Então, assim, seja criterioso com quem você entrega a sua espiritualidade. Seja criterioso para quem você dedica o seu tempo espiritual. Não é todo mundo que está na posição de pai de santo que deveria estar nessa posição. Não é todo mundo que está na frente de um terreiro que deveria estar. Tem muitas pessoas que não são preparadas. Tem muitas não é preparada espiritualmente. Não é preparada porque não sabe o fundamento de uma erva, de um assentamento, de um orixá ou de uma entidade. Não está preparada para lidar com pessoas. Independente de religião, independente de tradição, de dogma, de crença, um líder religioso, ele lidera pessoas, ele fala com pessoas. Então, independente da religião, ele tem que saber liderar pessoas, porque ele está falando com pessoas. E aí a gente vê muitos comportamentos de seres que muitas das vezes ajudam muito a gente, levantam muito a nossa vida, mas também tem comportamentos de algumas pessoas que conseguem destruir a vida de um médium. Há muitas pessoas relatam perseguição dentro de terreiro, quando não fazem o que o pai de santo ou a mãe de santo quer, porque literalmente rompe-se esse limite,
de até onde pode ir, até onde pode interferir. E muitas das vezes o médium, ele vai abrindo, ele vai permitindo erroneamente, dando mais liberdade, dando mais espaço do que deveria dar. O pai de santo, a mãe de santo, o líder religioso, ele vai te ajudar na sua jornada espiritual. Ele é a pessoa que vai te indicar um estudo, ele é a pessoa que vai te ajudar no seu desenvolvimento, ele vai ajudar você na sua caminhada espiritual. Se você quiser trazer essa pessoa para a parte pessoal, às vezes até mesmo se tornando um amigo, tudo bem. Mas além disso, não. O pai de santo, a mãe de santo, ele não é dono de vocês. Ele não pode querer mandar em vocês. Não existe isso. A não ser que vocês permitam. E claro, tem líderes religiosos que se comportam dessa forma. Cabe vocês estarem nesses espaços ou não. Porque existem comportamentos muito narcisistas dentro da religião. Então observem muito, sejam muito criteriosos. Não é porque a pessoa está num cargo que ela está imune de erros. Não é a pessoa que ela não é porque ela chegou num patamar que ela está 100% certa ou que ela sempre está no santo. A gente tem que sempre analisar. Um pai de santo também pode cair. Um pai de santo também pode dar brecha para a espiritualidade negativa, se ele for levado pelo ego, pela vaidade, se ele achar que não tem mais nada para aprender, se ele achar que só ele está certo. Até porque quando a gente fala de uma comunidade, a gente de um centro, de um terreiro, de uma igreja, a gente está falando de uma comunidade de pessoas que estão ali para congregar, que estão ali para se ajudar. Então, assim, um líder ele tem que saber também ouvir as outras pessoas, considerar as outras pessoas, porque assim, um espaço é feito de pessoas. Claro que a opinião do líder importa muito, porque bem ou mal ele está ali na frente, ele vê coisas, ele vê cenários, mas a gente sabe quando algumas opiniões são só mantidas só para mostrar o que mandam ali. Então o líder religioso, analisem muito bem. Não é porque ele está num cargo que ele não erra. Analisem o comportamento dele com outros médiuns, como ele se comporta. O líder tem que ser o principal exemplo dentro de um terreiro. Ele não pode ser o primeiro que espalha qualquer tipo de fofoca. Ele não pode ser o primeiro a fazer contenda entre irmãos de santo. Ele não pode ser o primeiro a estimular a competição dentro de um terreiro. O líder espiritual, ele não pode ter preferência entre filhos de santo. Ele não pode fazer vista grossa em algumas coisas. O líder tem que ser imparcial. Ele tem que liderar para todos. E algumas vezes a gente se faz de cego. A gente finge que não tá vendo algumas coisas e logo depois dá merda. Então sempre que vocês estiverem dentro de uma casa, dentro de um terreiro, dentro de uma congregação, ou até mesmo na vida pessoal de vocês, observem a figura de poder daquele lugar. Se é uma figura que dá o exemplo, se é uma figura que você se espelha em todos os sentidos, ou é uma figura que mais colabora pro desandamento da coisa. Só que muitas pessoas, por verem um pai de santo na posição de um pai de santo e ver ele tomando algumas atitudes erradas, elas preferem não pensar nisso e ignorar, porque teoricamente é o pai de santo. Teoricamente é a mãe de santo, não erra, não, possível. Ela sabe o que ela tá fazendo, ele sabe, realmente sabe. Mas a ideia aqui não é que você queira confrontar o pai de santo. A ideia aqui é causar um pensamento dentro de vocês da seguinte coisa: será que esse espaço realmente me cabe? Será que essa é a dirigência que eu quero? Será que esse é o líder que eu vou me espelhar? Já vi casos de pais de santo que falavam da vida pessoal de outro filho de santo para outro filho de santo, no intuito de fofoca, em mesas abertas, coisas que foram confidenciadas. E muitas das vezes as pessoas que estavam ali fingiam uma grande demência como se aquilo não fosse errado. Mas, gente, se fulano fala de A para B, ele vai falar de B para A. É fato. Talvez você não esteja em evidência no momento, mas em alguma hora isso volta para você também. Então analisem, sejam criteriosos. Não é porque é o pai de santo que às vezes a entidade vem falando uma coisa lé com cré que você tem que dar amém para tudo. Falar axé para tudo. Questione, mas por que tá falando isso? Não tô vivendo isso. Já vi pessoas que foram visitar alguns terreiros e a entidade veio falar nada com nada pra pessoa e a pessoa chegou em casa preocupada, porque ouviu algumas coisas que teoricamente era a entidade do Pai de Santo. E eu perguntei, e aí? Também erra. Não tinha fundamento isso que ela falando, você não questionou. Perguntem. O segredo do bem-estar da sociedade é a comunicação. É a gente perguntar, é a gente questionar,
É a gente não ficar tão cego perante a vida, porque as pessoas também erram. E aí vocês acabam se decepcionando de graça. Claro que, naturalmente, todo lugar vai ter defeito, todo mundo vai ter alguma chatice, né, que a gente tem, mas a gente vai aprendendo a levar, a liderar. Eu costumo falar uma coisa, a seguinte coisa, pensa a pessoa que você mais ama, sei lá, o seu filho, a sua mãe, a sua avó, sei lá, seu pai. Você não tem problema com essas pessoas? Vai ter. Imagine com o pai de santo. Vai ter também. Imagine com o irmão de santo. Vai ter também com os médios mais antigos. Mas isso não quer dizer que a gente vai endeusar essas pessoas. Porque, por exemplo, eu sou apaixonado pela minha avó. Um exemplo. Mas eu sei que ela tem os comportamentos dela que talvez não sejam tão bacanas, não sejam tão legais. E eu não vou fingir que não estão acontecendo, não estão exigindo. Até mesmo a minha mãe ou o meu pai ou o marido, é interessante a gente aprender a colocar limites. E não é porque a gente não ama essas pessoas, não é porque a gente não respeita essas pessoas. Impor limite não é faltar com respeito. Impor limite é você falar assim, olha, até aqui eu permito que você venha. Daqui pra cá eu não quero que você venha. É um direito seu, como é um direito meu. Então analisem muito, sejam muito criteriosos com quem vocês vão observar. Tem muitas pessoas que estão na posição e não deveriam estar, não estão preparadas. A gente enxerga muitos líderes espirituais com comportamentos infantis, com muitas questões internas sendo externalizadas através do poder que ele possuiu, ou através da entidade que está ali, entidade, entre aspas. Então analisem para vocês não se machucarem. Sabe quem tem que ter o controle da vida de vocês? É vocês. Não terceirizem, não terceirizem. Não fiquem nesse vício de querer prever tudo. Porque se fosse assim, o macumbeiro nunca ficava doente. Se fosse assim, todo macumbeiro seria rico. Se fosse assim, todo macumbeiro teria um bom casamento. E só que o problema é que as pessoas terceirizam. Elas não querem tomar o controle da própria vida. Elas precisam que alguém vai ali e dê um aceite para elas. Elas precisam que alguém vá ali e fale, não, pode fazer, eu concordo. Não, o jogo que disse que tá certo. Mas será que o jogo disse mesmo? E aí vocês se machucam. Aí vocês se ferem. Comecem a assumir o controle da vida de vocês. Quando vocês verem uma situação, pensem primeiro pela cabeça de vocês. Analisem primeiro e tomem muito cuidado também com isso em relação à fofoca dentro do terreiro. Porque às vezes um médium é capaz de derrubar o terreiro inteiro com fofoca. Às vezes um médium contamina todo mundo. Então assim, dentro do terreiro não deem ouvidos. Porque às vezes é uma coisa que você nem tinha percebido, aí um médium vem e você começa a olhar com os outros olhos. Então aprendam também a fechar o ouvido. Porque se o seu líder religioso é um bom líder para você, é um líder que te orienta, que te ajuda, que te acolhe, é um líder que te respeita, por que dar ouvidos a questões negativas? Humanizem os pais de santos de vocês. Não é, gente, quantas vezes a gente não vai pro terreiro mal, triste, sem paciência, irritado? Quantas vezes? O líder religioso também passa por isso. Às vezes ele vai desanimado, às vezes ele vai desgostoso, às vezes ele também está passando por medo, por insegurança, mas ali ele precisa manter isso, entendeu? E acontece também muito de quando a pessoa erra uma vez, ela já é crucificada para sempre. Também aprendam a ceder, a serem menos intensos na vida, certo? Mas isso não quer dizer que a gente vai fechar o olho para tudo. As pessoas podem errar, é saudável que as pessoas errem, é saudável que as pessoas aprendam com as suas atitudes, mas a gente tem que entender de uma forma madura que alguns comportamentos não podem ser tolerados e não é querer mudar. Se você está tendo um problema com um grupo de médiuns ou com um líder religioso, não queira contaminar os outros. Saia, honre a casa que te fez tão bem, procure uma outra casa, procure um outro líder espiritual. Esse foi um papo bem rápido. Eu queria conversar sobre isso com vocês, porque é uma coisa que eu já vivenciei algumas vezes. Eu já vi muitas pessoas desabafando comigo. Lembrando que não tem certo e errado, sabe? Que eu não gosto dessa palavra, certo, errado. Sabe? Que eu sempre falo pra vocês pra não julgarem, pra não apontarem, mas analisarem. Tenham o controle da vida de vocês, tenham o controle do pensamento de vocês. O líder tá ali porque ele tem que ser o líder. O líder tem que estar ali porque ele tem que ser o exemplo. Se a espiritualidade colocou ali, ele tem que ser o exemplo. Nada disso, tipo, tô de saco cheio, eu nem queria estar aqui, porque eu também já tive muitos líderes espirituais que reclamavam, né? Faziam, mas reclamavam. Eu sempre tive a seguinte postura: você está nesse espaço porque você quer. Porque até mesmo se você não quisesse, era só você sair. O líder tem que ser o primeiro a jogar no peito e resolver os problemas do terreiro. Quando dá algum problema dentro do terreiro, a culpa é do líder.
E isso é um pensamento que eu trago do mercado de trabalho. Quando alguma coisa acontece na minha equipe negativa, que dá algum problema, a culpa é minha como líder. Eu que não treinei talvez uma pessoa, eu que não fiquei tão de olho, eu que deixei de fazer alguma parte do meu trabalho. Porque quando o líder está na posição de líder, ele não pode terceirizar as responsabilidades. Ele não pode jogar no colo do outro as responsabilidades. A responsabilidade é dele. É dele sempre. Se o médium deu uma consulta talvez errada, talvez a casa não teve o trabalho de explicar, de ensinar, de desenvolver aquele médium. Talvez a casa, a liderança, não teve o olhar de ver aquele médium talvez não estava tão bem na vida pessoal, em casa, que a energia não estava tão boa. Então, assim, o líder, ele precisa assumir o papel de líder. Ele precisa entender o que é ser líder. Porque ser um pai de santo, ser uma mãe de santo, tá na minha visão, e vocês podem comentar aí também, não é só virar na entidade, entender de um feitiço e botar um agrado e estar na frente de um terreiro. É muitas coisas. Só que o pai de santo, ele é o nosso líder espiritual. Ele não é o nosso líder da vida. Claro, tem pais de santo que viram amigos e tá tudo bem, desde que isso não interfira. Agora me conta, como que foi o processo de vocês? Como que é o processo de vocês? Vocês já se decepcionaram alguma vez com o terreiro? Porque é muito legal quando vocês comentam, porque um acaba vendo a experiência do outro. E a gente vê que no final, né, como eu sempre digo, aonde tem pessoas, tem problemas. E a gente tem que tentar levar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, porque problema sempre vai ter. A gente tem que entender até onde a gente suporta. E, meu amor, não sei porquê, mas se tiver pesado, se tiver muito difícil, troca de casa. A espiritualidade vai te acompanhar. Pede para o orixá, pede para as entidades te darem um novo caminho. A religião tem que ser um espaço de amor, de cura, de acolhimento, de paz. A religião não pode ser um espaço de opressão, de perseguição, de tristeza. Você, quando vai para o terreiro, você tem que sair bem, leve, feliz, reenergizado, com a esperança de volta e não com raiva, frustrado, irritado. O terreiro tem que ser um espaço de cura. É um hospital espiritual, não tribunal. Não é lugar de julgar ninguém, não é lugar de apontar ninguém. Então eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Curta esse vídeo, compartilhe com um amigo e não se deixe de se inscrever nesse canal, porque é graças a vocês que a gente está crescendo cada vez mais, certo? Um beijo e até a próxima!